Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com jogos da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar esse vídeo aqui falando de Fluminense e Santos. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Coritiba. Já o Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Botafogo. O Fluminense está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Santos está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Fluminense ao lado do Botafogo é o único time que ainda não perdeu em casa nesse Campeonato Brasileiro. Já o Santos chega para essa partida tentando quebrar um tabu. O Santos não ganha do Fluminense no Maracanã desde 2018. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Apesar do Fluminense viver uma fase de oscilação, tem uma coisa que vale destacar como ponto positivo. O Fluminense dentro do Maracanã tem conseguido fazer os seus melhores resultados, suas melhores atuações. Acredito numa vitória do Fluminense nesse jogo, eu vou de 2-1 pro Fluminense. Agora vamos falar de Internacional e Cuiabá. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Bragantino. Já o Cuiabá no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o São Paulo. O Internacional está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Cuiabá está na 12ª colocação, tenta uma vitória para também subir posições. O Internacional chega para essa partida 4 jogos sem saber como a vitória. Já o Cuiabá chega para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Cuiabá nesse Campeonato Brasileiro ser aquele famoso visitante indigesto. E pelo Internacional estar se adaptando à filosofia de trabalho do Kudê, que é uma filosofia totalmente diferente da do Mano Menezes. Eu acredito que o Inter pode tropeçar esse jogo dentro do Beira-Rio. Eu vou de 1-1 para esse jogo. Agora vamos falar de Corinthians e Vasco. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Bahia. Já o Vasco no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Atlético Paranaense. Os dois times tiveram meio de semana bastante diferentes. O Corinthians teve vitória contra o São Paulo pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Já o Vasco teve a semana inteira livre para trabalhar. O Corinthians está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Vasco está na 20ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para iniciar uma recuperação no campeonato. O Corinthians chega para essa partida 6 jogos sem saber como a derrota, contando Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Já o Vasco chega para essa partida vindo de 3 derrotas consecutivas no campeonato, tenta quebrar um tabu. O Vasco não ganha do Corinthians desde 2010. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pela boa sequência de resultados que o Corinthians vem conseguindo, por ter a chance de subir na classificação do campeonato se ganhar, e pelo Vasco ser o pior time do campeonato, é um jogo que o Corinthians não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória. Eu vou de 1-0 pro Corinthians nesse jogo. Agora vamos falar de Atlético Paranaense e Cruzeiro. O Atlético Paranaense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Vasco, como já mencionado. Já o Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Goiás. O Atlético Paranaense está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Cruzeiro está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para também subir posições. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Apesar do Cruzeiro vir numa sequência boa de resultados como visitante no Campeonato Brasileiro, eu acredito no fator caso do Atlético Paranaense. Eu vou de 2-1 para o Atlético Paranaense. Agora vamos falar de Fortaleza e Bragantino. O Fortaleza no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Palmeiras. Já o Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Inter, como já mencionado. O Fortaleza está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Bragantino está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Os dois times tentam uma vitória para subir posições. O Bragantino chega para essa partida 3 jogos sem saber como a vitória. Já o Fortaleza chega para essa partida tentando manter um tabu. O Fortaleza não perde do Bragantino no Castelão desde 2008. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Duelo de dois times que não vêm de bons resultados nos últimos jogos. Um Bragantino que conseguiu fazer pontos importantes algumas vezes como visitante. Mas eu acredito no fator casa do Fortaleza para essa partida. Eu vou de 1-0 para Fortaleza. Agora vamos falar de Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Grêmio. Já o Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o América Mineiro. Os dois times tiveram meio de semana bastante diferentes. O Flamengo teve vitória contra o Grêmio no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Já o Atlético Mineiro teve a semana inteira livre para trabalhar. O Atlético Mineiro está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Flamengo está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória ali para pelo menos assumir a vice-liderança. O Atlético Mineiro chega para essa partida 8 jogos sem saber como a vitória.
Já o Flamengo chega para essa partida 9 jogos sem saber como a derrota, contando Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Flamengo não ganha do Atlético Mineiro jogando como visitante desde 2018. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado a gente tem um Flamengo que vem fazendo boas atuações na Copa do Brasil, mas vem deixando a desejar em atuações no Campeonato Brasileiro. Do outro, um Atlético Mineiro que está na saga pela primeira vitória no comando Felipão. Jogo para empate, eu vou de 1-1. Agora vamos falar de São Paulo e Bahia. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Cuiabá, como já mencionado. Já o Bahia no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Corinthians, como já mencionado. Os dois times tiveram meio de semana bastante diferentes. O São Paulo, como já mencionado, perdeu do Corinthians no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Já o Bahia teve a semana inteira livre para trabalhar. O São Paulo está na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Bahia está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Bahia chega para essa partida a 7 jogos sem saber como a vitória. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Apesar do São Paulo vir de 2 derrotas consecutivas e vir para essa partida contra o Bahia um pouco desfalcado, é um jogo que o São Paulo não pode se dar o luxo de desperdiçar pontos dentro do Morumbi. Pega um time que está na zona de rebaixamento que vem numa sequência de jogos sem vencer. Eu vou numa vitória apertada do São Paulo, eu vou de 1-0 para o São Paulo. Agora vamos falar de América Mineiro e Palmeiras. O América Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Flamengo, como já mencionado. Já o Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Fortaleza. O América Mineiro está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para iniciar uma recuperação no campeonato. Já o Palmeiras está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória ali para quem sabe assumir a vice-liderança. O América Mineiro chega para essa partida 6 jogos sem saber como a vitória no campeonato. Já o Palmeiras chega para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Palmeiras ter voltado a vencer na última rodada após 5 jogos, e pela fase do América Mineiro não estar muito boa no campeonato, eu acredito no Palmeiras favorito para esse jogo. Eu vou de 2-1 pro Palmeiras. Agora vamos falar de Botafogo e Coritiba. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Santos, como já mencionado. Já o Coritiba no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Fluminense, como já mencionado. O Botafogo está na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para aumentar cada vez mais sua vantagem na liderança. Já o Coritiba está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Botafogo chega para essa partida a 11 jogos sem saber como a derrota, contando Brasileiro e Copa Sul-Americana. Chega para essa partida como o único time que está com 100% de aproveitamento em casa no Campeonato Brasileiro. 8 jogos, 8 vitórias dentro do Newton Santos. Já o Coritiba chega para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota. Tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Coritiba nunca venceu o Botafogo jogando dentro do Newton Santos. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Coritiba vem numa boa sequência de resultados. Tem a chance de sair da zona de rebaixamento pela primeira vez na atual edição do Campeonato Brasileiro. Mas do outro lado está jogando como visitante contra o líder do campeonato. Acredito numa vitória do Botafogo, eu vou de 2-0 para o Botafogo. Agora vamos falar de Goiás e Grêmio. O Goiás no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Cruzeiro, como já mencionado. Já o Grêmio no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Atlético Mineiro, como já mencionado. Os dois times tiveram meio de semana bastante diferentes. O Grêmio, como já mencionado, perdeu do Flamengo no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Já o Goiás teve a semana inteira livre para trabalhar. O Goiás está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. Já o Grêmio está na 2ª colocação, tenta uma vitória para se manter ali pelo menos na vice-liderança. O Grêmio chega para essa partida tentando quebrar um tabu. O Grêmio não vence o Goiás como visitante desde 2018. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. É verdade que o Grêmio como visitante é um time que oscila muito, vence um jogo ali, perde outro ali. Mas pela má sequência de resultados que o Goiás vem tendo dentro da Serrinha, eu acredito no Grêmio favorito. Eu vou de 2-1 pro Grêmio nesse jogo. Bom, falando dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim, me ajuda a tentar crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!